Devocional Diário. É hora de ouvir a palavra. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é segunda-feira e estou chegando com mais uma edição do Devocional Diário Novo Tempo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Como cristãos, vamos bagunçar, mas nós vamos pecar. Mas quando morreu na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si a condenação e o julgamento que deveríamos ter enfrentado. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um crente guiado pelo Espírito de Deus vive uma vida livre de condenação. Vemos um exemplo clássico de como isso funciona em João 8, quando os líderes religiosos trouxeram uma mulher pega em ato de adultério a Jesus. Obviamente, havia um homem envolvido, mas ele havia desaparecido. E os líderes religiosos armaram uma armadilha. Eles disseram: esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz para apedrejá-la. O que você diz? Mas Jesus sabia exatamente o que eles estavam fazendo. E em vez de responder imediatamente, ele se abaixou e escreveu na terra. Agora, não sabemos o que Jesus escreveu, mas seja lá o que for, teve um efeito profundo. Então ele se levantou e disse: tudo bem, mas quem nunca pecou que atire a primeira pedra. A Bíblia nos diz que, um por um, todos foram embora, desde os mais velhos até os mais novos. Então Jesus disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Então Jesus disse a ela: nem eu. Vai e não peques mais. Esta mulher sabia que iria morrer naquele dia, mas em vez disso, tudo mudou quando ela olhou nos olhos de Jesus e olhou para os outros que a condenaram. E ela acreditou na hora. Esse é o tempo que leva para acreditar em Jesus. Quando passamos a acreditar em Jesus, não entendemos tudo sobre ele, não entendemos todas as complexidades da teologia da conversão, justificação, santificação, adoção e assim por diante. Mas sabemos que precisamos de Jesus e colocamos nossa fé nele. Então ele diz: vá e não peques mais. Deus sempre nos vê pelo que podemos nos tornar. Pense em Simão Pedro. Quando ainda era conhecido como Simão, Jesus deu-lhe um novo nome, Pedro, que significa rocha. Agora, se havia algo que Simão não era, era uma rocha. Ele era impetuoso, vacilante e argumentativo. No entanto, Jesus estava dizendo: de agora em diante, você é uma rocha. Talvez os outros discípulos estivessem rindo disso, pensando: rocha? Jesus realmente conhece Simão? Sim, ele conhece. Mas Jesus não estava chamando Simão pelo que ele era. Ele estava explicando o que ele se tornaria. Onde vemos fracasso, Deus vê potencial. Vemos um Simão, Deus vê um Pedro. Vemos o passado, Deus vê o futuro. Vemos uma bagunça, Deus vê uma mensagem. Deus nos vê como somos em Cristo, não como éramos no pecado. Deus não nos vê em nossos pecados, Ele nos vê em seu Filho. Deus pode mudar toda a tua história, se você permitir. E nunca esqueça que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O nosso canal no YouTube é Devocional Diário Novo Tempo. Inscreva-se e ative o sino de notificação. A qualquer momento eu estarei de volta com mais uma mensagem
de Deus para a sua vida. Até a nossa próxima edição e fique na paz do Senhor. Devocional.